perspectiva de estruturar os processos, a forma como as coisas funcionam, é fundamental dentro da estrutura do teu dia a dia, de como eu faço as coisas de forma mais fácil. Todo esse trabalho do nosso módulo aqui vai te levar a um caminho, e cada um deles enfatizando um ponto que, ao término de cada uma das aulas, eu vou sempre enfatizar isso com você. Eu quero que você faça um exercício para escrever, ou nas ações de PDF que eu coloco aqui, de preferência nelas, né? Escreve, eu adoro escrever. Escreve, coloca as anotações do que for forte para você. Então, nessa primeira aula, o que é isso? O que é processo? Quais são as estruturas de um processo? Tudo na nossa vida tem processo. Tudo. Um grande exemplo é lavar louça. Independente do teu momento de vida, você já lava louça ou quando era jovem, ou agora, ou ficar um pouco mais velho, como eu, você vai lavar louça. E lavar louça tem um processo. Você tem o teu processo de lavar louça. Você tem um modelo onde você começa, a tua cabeça está focada em estruturar. Primeiro eu vou pegar os pratos, vou botar de um lado, depois os talheres de outro, os copos de outro. Ou, se você é aqueles que bota água primeiro em tudo, sabão, mas você tem um jeito de fazer. Então, lavar louça é um grande exemplo de estrutura de um processo simples. Então, tudo tem um desenho. E a minha sugestão forte nesse nosso módulo é: desenha o que você faz. Coloca no teu passo a passo de cada uma das atividades um formato de atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Quais são os pontos que se unem para que você possa construir um processo? Então, a primeira ação, o primeiro posicionamento é: olha os pontos de todos os teus processos. Então, identifica a ação do teu processo de vendas. Eu falei, se você entrou dentro do Simples através de uma das minhas aulas sobre processo de vendas, eu enfatizei muito, e quero deixar isso aqui muito claro para você que talvez não tenha passado por essa aula, que o processo de venda é fundamental você identificar cada ponto, para que você possa fazer melhor cada uma das atividades, e que não é diferente de qualquer processo que você estrutura na tua empresa. O teu jeito de fazer, que você ensinou para mais uma pessoa, que você ensina para uma outra, então tem um passo a passo. Então, vamos pegar de exemplo, para a gente poder fazer o nosso exercício, o processo de venda. Esse processo de venda tem a chegada do cliente, mas antes de ter a chegada do cliente, tem uma ação de você construir um trabalho para que ele chegue até você. Independente se você tem a loja, se você tem um trabalho de serviço, em qualquer parada você tem que conectar pessoas que tenham interesse em comprar o teu produto ou o teu serviço. É o primeiro, vender antes de vender. No módulo de marketing eu vou enfatizar muito isso, te dando algumas lições práticas de como botar isso em prática. Mas agora, o ponto fundamental é entender quais são as conexões de cada ponto. Então, desenhe. Olha para esse exercício que a gente vai fazer agora, toma ele com base em tudo que você tem de atividade na tua empresa. Não importa se ela é o eu presa, se é você sozinho, se é você e mais um colaborador, se é você e mais 3 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, tem que ter processos. Os processos precisam ficar muito claros. Os pontos precisam ser unidos. E esses pontos, eles têm sempre uma descrição, como no funil de vendas. Atividade número 1, atividade número 2, dá nome, que não precisam ser os nomes que eu estou colocando, mas precisam ser os teus nomes. Qual é a clareza tua? Pode ser regional. Eu trabalhei em alguns locais diferentes desse país que chamavam determinadas atividades de nomes específicos. Não há problema, desde que o nome possa ser claro para você e para as pessoas que estão conduzindo o trabalho. Então, cada ponto dentro do teu jeito de fazer precisa ter um nome, uma âncora na tua cabeça. Como é? É um deles, descritos e efetivos e claros. Desenha, vou insistir muito nisso, desenha. E aí, a partir daí, você liga cada um desses pontos. Ao ligar esses pontos dentro do teu desenho, fica aqui uma grande dica, talvez uma das maiores desse nosso módulo aqui: identificar as bombas. Quais são as bombas? É onde dá N, onde as coisas não funcionam. Então, primeiro desenha, depois você identifica aonde está o problema.
Qual é o problema que não está deixando rodar o meu processo? Sempre bate uma dúvida entre quem está fazendo, quem está liderando, entre você e um dos teus colaboradores do time, que tem que identificar quais são as bombas. Primeiro desenho, depois identifica quais são as bombas. Quando você faz isso, você começa a ter uma clareza de como você vai consertar, vai desarmar essa bomba. Então, uma dica de ouro: identifica, faz essa planta, esse desenho, e faz para você. E pede para cada pessoa do teu time fazer o mesmo desenho. Não mostra o teu desenho, só pede para ele: o time de vendas, o teu time de entrega, o teu time das atividades financeiras. Cara, como é o teu dia a dia? Desenha aí para mim no papel. Você faz isso e o teu time também faz. Todos precisam pensar no jeito de fazer. Aí, depois de feito isso, você começa a identificar quais são as bombas, aonde estão as bombas. E é um exercício que você faz, de novo, hein? Você faz, pede para o teu time fazer, identifica isso de forma muito específica, onde estão as bombas, e aproveita a inteligência do teu time. Porque por mais que eles não tenham clareza de resolver determinado problema, eles sabem que existe aquele problema. Então, identifica isso através do olhar do outro. Aproveita o olhar de todos. Então, faça com que todos tenham um desenho. E esse é o primeiro ponto dessa nossa aula inicial. Tudo que você faz, o teu jeito de fazer precisa estar desenhado. Uma folha de papel simples, sem muita frescura, sem muito mimimi. Desenha e pede para cada um do teu time faça o mesmo exercício que você. Legal? Só vai para a segunda aula depois de você ter isso feito. Você e o teu time, tá? Não entra numa de pedir para eles para falar, toma cuidado com isso, isso e isso. Não, deixa que eles façam. Só identifica as bombas depois de desenhado, que aí você vai dar a segunda tarefa de pedir que eles façam a percepção de onde estão as bombas e que problema acontece nessa bomba para que vocês depois possam debater. Legal? Faz o exercício e vem comigo para a próxima aula. Forte abraço, esperando outra aula.